Antes de iniciar os painéis, nós temos uma apresentação, como mencionou, por sinal, o secretário Pietro Mendes, com subsídios que vão ajudar todas as discussões de painéis deste evento. O título da apresentação está ali, Projeções de oferta e demanda de diesel nos próximos anos. A apresentação, então, vai trazer esses dados, e para conduzir essa apresentação, nós queremos convidar ao palco o superintendente adjunto de derivados de petróleo e biocombustíveis da EPE, que é a empresa de pesquisa energética, Marcelo Cavalcante. Marcelo, por favor, aqui ao palco. Como você quer fazer? Você quer vir aqui? Fica aí mesmo, então, microfone, fique à vontade. Aqui. Bom dia a todos e a todas. Iniciar minha fala aqui agradecendo o convite em nome da EPE. É um prazer estar aqui com os senhores, com as senhoras, para trazer aí um conjunto de informações que vão servir de base, talvez, aí, para um diálogo ao longo do dia. Eu trago aqui um primeiro desafio, tá? Nós temos aparentemente 30 minutos e 28 slides, então é muita materialidade. Se porventura eu acabar passando rápido algum aspecto que sobrar em dúvida, depois me procurem que a gente esclarece. Bom, eu estou como superintendente adjunto, nesse momento substituindo a titular da pasta, que é a Ângela Costa, e a gente trabalha lá na EPE, basicamente analisando o abastecimento nacional de derivados de petróleo e trabalhando também com biocombustíveis. Passar rapidamente aqui, até porque são muitos slides, mas é importante trazer a todos um slide institucional, né? Então, a EPE, a Empresa de Pesquisa Energética, ela esse ano, na verdade, mês que vem, completa 20 anos, então já é uma instituição bastante longeva, né? 20 anos são representativos, e nós estamos numa trajetória crescente de expansão do conhecimento em energia na sociedade brasileira. Como já disse o secretário, nós somos uma empresa pública federal vinculada ao Ministério, né? Ministério de Minas e Energia. Então, trabalhamos diretamente, essa relação ela é muito boa, e a gente está sempre trocando bastante com o secretário Pietro e a equipe dele, no suporte ao planejamento energético nacional. Tá? O que mais nós fazemos, né? Além de todo esse apoio aqui à formulação de políticas públicas, a gente está de olho sempre na transição energética, como ela é possível, como a gente pode fomentar, promover, né? Sem, como já também antecipou o Pietro, aliás, aproveitar e agradecer alguns spoilers da apresentação, então vai poupar tempo para os 28 slides, obrigado. E a EPE também é membro do Conselho Nacional de Política Energética, participando ali ativamente, né, do comitê. Indo diretamente à nossa agenda de hoje, eu começo falando sobre a demanda brasileira de óleo diesel. Um slide mais genérico, né, mostra essa evolução no tempo. Isso aqui, fazendo já uma meia propaganda, a gente tem aqui no Balanço Energético Nacional, está disponível a todos, está lá no site da EPE, só buscar conjunto de informação. Mas a gente sai aqui dos 7 bilhões de litros na década de 70, na virada 60-70, né, início dos anos 70, para os 67 de hoje. É um consumo significativamente, né, largo, crescente. Nós somos largamente consumidores de diesel. E isso tem origem também aqui, né? Na metade da década de 70, quer dizer, antes da metade da década de 70, a gente teve choque do petróleo, enfim, as políticas que lá surgiram para contrabalancear ali questões até de ordem econômica, mas também de segurança energética, modificaram o padrão de consumo de combustíveis no Brasil, contribuindo para, a gente vai ver mais adiante, a dieselização da frota, principalmente de veículos pesados. Bom, resumidamente, o crescimento
ele mais ou menos tem essa intuição, né? Crescimento da demanda de diesel acompanha o PIB, né? Então o PIB cresceu, vai. Isso é fruto de um histórico mesmo. Nós tivemos aqui a época do milagre econômico, um crescimento da demanda de diesel mais de 10%. Nós tivemos também, na sequência, no que se convencionou chamar, pelo menos quando eu estudei história lá atrás, a década perdida, um crescimento bem mais reduzido. Depois, período lá da estabilização econômica, monetária, um crescimento um pouquinho maior. Boom de commodities também, com crescimento significativo, né? Muitos caminhões transportando commodities, o Brasil vendendo as suas commodities e isso refletindo na demanda de diesel. A década passada, a gente teve um crescimento muito menor e, recentemente, voltamos a crescer. Mas associar o PIB ao diesel é isso e está certo, tranquilo, sobretudo quando você pensa para frente, faz sentido? Não necessariamente. É um belo indicador, mas a EPE, a partir de um olhar também do passado, entendendo melhor como é esse consumo, tá? A nossa demanda, nossos modelos, nossas projeções, elas se dão em bases setoriais, onde cada responsável dentro da EPE, pelos setores, consegue mergulhar no conjunto de evoluções tecnológicas, nas perspectivas que tem, na base econômica e olhar essa possível penetração. Então, começamos olhando pelo passado. Olha o passado. Nós temos aqui um grande crescimento maquinário agropecuário, né? Então, realmente crescendo significativamente. Mas, apesar de crescimento desse e de outros setores, largamente o que demanda diesel no Brasil é o setor de transporte rodoviário. Quase 80% da demanda de diesel no Brasil hoje vem desse setor. Tá? Isso vai ser importante para o restante aqui da apresentação, mas antes eu queria voltar um pouquinho para falar o que dentro da EPE a gente realiza em termos de projeção. Nós temos uma projeção mais operacional de curto prazo que nos ajuda aí no olhar da segurança do suprimento, enfim, e alguns produtos que eu já vou mencionar a respeito. Nós temos análise em apoio aí ao MME também, conjuntamente, o Plano Decenal de Expansão da Energia e o Plano Nacional de Energia. Cada item desse tem a sua periodicidade. Então, o Plano Nacional de Energia, a cada 5 anos, o PDE anual, e esse, perspectiva de curto prazo, é o caçula deles, a gente publica a cada 2 meses, começou em 2021 com um pedido do MME em apoio ao abastecimento que estava sendo um desafio naquele momento. Tá? Até com apoio aí também, o IBP também chegou a fazer algumas análises de projeção, estou vendo a Ana aqui, enfim. Bom, em que isso é relevante? Está aqui o exemplo da cara do perspectiva de curto prazo, vocês podem acessar no site da EPE, quando ele foi lançado, mas importante para os senhores e para as senhoras está aqui, né? Os produtos que a gente olha. A gente olha a projeção de gasolina, etanol, que é a VGLP, e também de óleo diesel, sendo que a evolução desse produto nos trouxe a necessidade de abrir um pouco mais. Então, o óleo diesel a gente estratifica ali o que seria a projeção de curto prazo para cada um desses combustíveis. É certeza de que aquilo vai ocorrer? Não, é só uma projeção balizadora. Trabalhar com cenários, o exercício de cenarização, é importante deixar claro, não é acertar, né? Não é ter aquela certeza daquela ocorrência. Então é importante para todos saberem que não são metas, ou até, né, projeções oficiais vão acontecer. Não, isso é um estudo técnico de cenarização. Dá um apoio, um balizador, mas não é certeza de que vai ocorrer. Está aqui um pouquinho da cara dele, mais especificamente
para diesel e aí um outro slide que a gente também coloca para biodiesel. Então a gente oscila, né? A gente, nesse produto em particular, tem análises temporais, análises de séries históricas temporais, com complemento analítico da EPE. Tá? Então a gente olha a curva, o que está acontecendo, o que aconteceu no passado, o que está acontecendo no curto prazo, e faz, com o olhar de perspectiva de curto prazo, uma intervenção analítica para gerar esse número. Tá? E geralmente tem um texto ali que contribui. Bom, voltando aqui então ao alinhamento do dia, a gente pensando mais no médio e no longo prazo, como eu já comentei, nós fazemos análises setoriais e cada setor desse contribui lá com o seu quinhão para o consumo final de energia. Vocês lembram qual era o setor mais representativo no objeto da nossa apresentação aqui, que é a demanda de diesel, correto? Alguém lembra? Transporte, muito bem. Dentro de transporte, também temos uma concentração, em termos, quando a gente está falando de diesel. Eu já comentei aqui, veículos pesados. E dentro dos pesados, caminhões representam quase 80% dessa demanda também. Então, é bastante significativo. Bom, e as perspectivas relativas a alternativas? Né? Então, já foi comentado que algumas alternativas elas têm mais dificuldades para veículos pesados. Mas ainda encontram alguns nichos. Algumas alternativas a gente consegue vislumbrar nichos. Então, o elétrico, a bateria, aquele caminhão da última milha, né, no último quilômetro percorrido da entrega, ele tem um nicho de mercado ali um pouco mais próximo da concretização. Né? Alguns também ônibus do sistema de transporte coletivo, né, público, concedido, também tem essa perspectiva, essa possibilidade. E outra alternativa que eu trago aqui para todos é a rota do gás natural, seja ele de origem fóssil ou do biometano, e que tem aparentemente uma aplicação comparativamente um pouco maior para veículos mais pesados, tá? Em relação à rota elétrica. Mas dentro de uma projeção, de um olhar hoje que eu compartilho aqui com todos os senhores e senhoras, uma apresentação com uma projeção preliminar, uma projeção que a gente está realizando agora na casa. Né? Então, voltando aqui um pouquinho. Primeiro, deixa eu compartilhar uma que a gente soltou não tem muito tempo, específica de motorização alternativa para veículos pesados. Tá? Isso foi publicado em dezembro de 23 e traz aí alguns dos detalhamentos maiores que aqui o slide simplificadamente elenca, né, custos elevados de aquisição de novos veículos, elétricos a bateria, tudo como um limitante, né? Autonomia limitada, comparação a veículos a diesel, peso e dimensão de baterias, reduzindo capacidade de carga útil, baixa disponibilidade de infraestrutura para carregamento, né, e a velocidade desse carregamento. Além disso, a questão da revenda, muito aplicada historicamente para veículos a gás, né? Então é um dificultador, é um limitante. Enfim, tem vários itens que aí estão presentes e que a gente precisa atentar ao desafio para se efetivamente essa aplicabilidade se torne uma possível realidade no mercado brasileiro. Então essa nota aqui, ela analisa isso e mesmo analisando isso, aproveitar dando um spoiler, assim, a demanda de diesel continua lá firme e forte. Tá? Ela analisa até 2050, então convido todos que têm interesse a olharem para esse produto. A gente daqui a pouco vai junto com o MME, soltar aí um plano decenal, mas esse produto ainda está vivo, os desafios ainda estão contidos nele e ele é importante para essa análise do setor específico. Tá? E quem está de olho em demanda de diesel, é importante estar de olho nessa documentação que a EPE produziu.
Bom, trazendo números aí para a gente discutir, números preliminares, e um pouco quantificando o desafio que é você deslocar uma tecnologia, uma base, um mercado que já está estabelecido. Aqui estão números preliminares da gente quando olha para cada um desses tipos, né, de rotas aí, caminhões semileves, leves, tem aí uma capacidade maior para, como eu comentei anteriormente, veículos elétricos nos mais leves, e nos pesados o gás natural é um certo, não sei se eu posso chamar de destaque, mas é quem tem uma oportunidade um pouco maior. A gente está falando aí de, nesse caso, um percentual que pode chegar aí a 15%, de novo, cenarização, tá? Isso aqui é um exercício de cenarização que estamos compartilhando. E na parte de caminhões mais pesados, os números são bem menores, tá? A alternativa ao diesel encontra mais dificuldades, né, para encontrar o seu caminho. Não é muito diferente para transporte coletivo. Basicamente, o elétrico chega a 20%. Então, licenciamento, gente. Então, é outra coisa que quem mexe com modelagem de transporte, uma coisa é o licenciamento. O licenciamento ele contribui com uma parcela, mas o que realoca, o que coloca de fato a demanda em pé é a frota e o seu uso. Então, o licenciamento ele começa na contribuição, mas ele contribui para um estoque que está disponível. Então, se na ponta 20% estão naquele ano sendo vendidos, a demanda ainda vai demorar a ter esse efeito, porque vai ter todo o estoque da frota rodante consumindo aquele combustível original, no caso aqui, o diesel. Bom, e qual o reflexo disso? Números preliminares aí em discussão. Nós teríamos aí, com todo esse cenário, e aí trazendo aí, claro, a parte de transporte como protagonismo do crescimento do diesel, um crescimento aí de 25% na demanda de diesel total. Tá? Aqui nós estamos observando na tela um crescimento aí de mais de 60% de biodiesel. Tá? Isso considerando os parâmetros que estão estabelecidos. De novo, é um exercício, não é futurologia, é um exercício, é uma cenarização. Não estão inclusos aqui nesse gráfico, mas estimo aí mais ou menos 1 bilhão de litros adicional potencial relativo a uma eventual demanda de biodiesel para navios em rotas internacionais, que tecnicamente a gente considera como exportação, né? Então, enfim. Então teria mais esse potencial aí presente, é sempre um desafio. Estratificando aqui entre diesel 10 e diesel 500, a gente já viu a inversão ocorrendo no passado, mas ao longo dos próximos anos, até com a entrada de novas frotas, né, agora Euro 6 ou P8, enfim, crescente demanda e crescente participação do diesel 10 e o diesel 500 reduzindo em participação ao longo dos próximos anos. Isso está por vir. Isso aí não necessariamente vai ocorrer nesses percentuais, nesse caminho, mas é certeza que esse caminho, em termos de trajetória, ele virá. Bom, não sei como é que está o meu horário, mas partindo agora para a segunda metade da apresentação, oferta. Falamos bem sobre a demanda e oferta. Simplificadamente, hoje, essa é a situação que nós temos, 18 refinarias de petróleo em operação no Brasil, alocadas na costa e muito no sudeste. Também trago aqui para todos como está na média brasileira a utilização desse parque de refino. Então, a gente teve momentos com menor utilização e estamos aí num processo de manutenção num patamar razoável, elevado, até comparável internacionalmente. Então, por aí, esse fator está girando ali quase na casa dos 90.
E isso é importante para a gente discutir outras coisas. Então, só que, não sei se é de conhecimento de todos, mas é importante falar, a gente não tem só produção de diesel. Você não constrói refinaria só para produzir diesel. Você produz todo um pacote de derivados a partir do petróleo. Então, quando você foca, eu preciso de mais diesel, você pode até tentar concentrar no seu projeto com o seu petróleo que você vai comprar e mirar num projeto em favor do diesel. Você vai conseguir extrair talvez ali até 60% de diesel, mas saem outros derivados. Então, pensar em oferta de derivados, você tem que pensar numa integração com outras demandas, então torna um pouco mais complexo. Passando rápido aqui, um gráfico semelhante ao que já foi apresentado, só que agora com o olhar da produção nacional. Também tivemos, na época do milagre econômico, uma produção nacional largamente crescente, né? 11%. E crescentemente, quer dizer, na verdade, o crescimento ele ocorreu, mas bem inferior, como vocês podem observar, ao que eu apresentei anteriormente em relação à demanda. Então, o resultado disso, naturalmente, é se a oferta com a produção nacional cresce, mas num ritmo menor do que a demanda nacional, a importação faz essa conta, essa equação fechar. Então, cresceu a importação brasileira. Para o futuro, o que a gente está observando? Aqui tem alguns dos principais projetos que nós elencamos, que estão aí em desenvolvimento para investimento em refinarias no Brasil, ao longo dos próximos anos. O que traz uma potencialidade de crescimento da expansão da capacidade de refino em 7%. Mas, como comentei anteriormente, a gente não expande só para produzir um produto, a gente expande para todos, em diferentes níveis. Essa expansão prevista permite a expansão da produção de óleo diesel A em 12% ao longo dos próximos anos. Tá? E temos aí um destaque, né? O segundo trem da Renest e o Polo Gaslub permitindo esse crescimento aí nos próximos anos. Quando a gente traz para diesel total, a gente vê que o crescimento foi de 20%, porque tem que agregar aqui os 66% de crescimento do biodiesel, né? E a sua participação. Bom, caminhando aí para a reta final, indo para balanço, e aí aproveitando aqui, fechando a conta, então falei de demanda, falei em termos de oferta mais focado na produção, e agora vem a conta toda, né? Então, está aqui o nosso histórico de produção, de importação e exportação do diesel. Então, vocês veem que no passado a gente tinha momentos de exportação líquida, caminhou-se ali da década de 90 para cá com uma forte expansão da importação líquida de diesel. Tá? Em algum momento do tempo nós tivemos aqui algumas oscilações, até com o programa do biodiesel, e depois retornamos a uma etapa de maior crescimento dessa importação. E a dependência externa brasileira, né, foi lá ao patamar de aproximadamente aí 25%. Isso é histórico. Próximo slide vai trazer um olhar sobre uma projeção, um cenário. Basicamente, a gente vai nesse patamar histórico de quase 25% e traz e volta, ele sobe um pouco, chega a superar um pouco 25%, e depois com a oferta adicional de diesel a gente retorna ao 25% de dependência externa. Em termos de crescimento e evolução da importação, do saldo líquido, né? Importação líquida, a gente tem aqui um crescimento de pouco mais de 30% da importação líquida do ano de 2023 ao final do horizonte analisado aqui em números preliminares. Bom, indo para as considerações finais, que basicamente eu tenho para fechar aqui com os senhores e com as senhoras,
é que a demanda de óleo diesel ela tem essa potencialidade no cenário aqui apresentado, de forma preliminar, aparentemente um crescimento potencial de 25% nos próximos anos. E esse crescimento de diesel vem muito do transporte rodoviário, ainda. Tá? Apesar dos progressos graduais da eletrificação, da rota do gás natural, que também traz a sua contestabilidade, ainda marginal, mas sim, traz a sua contestabilidade. Apesar de tudo isso, o transporte continua puxando a demanda de diesel nos próximos anos. Isso traz associado, essa formação traz associada alguns desafios, seja do ponto de vista de importação, seja do ponto... Enfim, tem vários desafios, e também oportunidades com elas. A produção de diesel, diesel A, falando mais especificamente da origem fóssil, irá crescer também, e em 12% ao longo desse período, e o país seguirá deficitário em diesel nos próximos anos. Isso que está colocado nesse exercício de cenarização preliminar. Tá? Então, basicamente, eu deixo essa apresentação com apoio aí para as discussões futuras e agradeço o tempo e a oportunidade de compartilhar esse conhecimento que basicamente está fresquíssimo. A gente ainda vai alinhar e discutir, então são números preliminares, reforçando aqui com todos. Obrigado. Obrigado, Marcelo, pela apresentação. Perguntas da plateia? Tem microfones aí disponíveis para quem quiser fazer alguma pergunta para o Marcelo antes dele sair. Já tem microfone aí? Ok? Ali, mão levantada ali. Ali acima. E um aqui. Primeiro aqui, depois ali em cima. Vamos lá. Marcelo, parabéns primeiro pela apresentação. Luiz Guilherme, eu sou consultor, estou representando aqui a Eco Rodovias, e eu queria te fazer uma provocação ali. Tá? Assim, os números são muito interessantes, as perspectivas aí do biodiesel associada ao consumo de diesel, mas eu não vi ali nenhuma projeção associada ao potencial do uso futuro do B100. E eu acho que isso é uma oportunidade que existe, que deveria ser avaliada, porque tem um potencial muito interessante para o nosso país. Então, eu não queria entender o que a EPE está pensando aí das perspectivas futuras do B100, que hoje está sendo testado já com sucesso por algumas empresas, e oferece aí um potencial para ser mais uma daquelas alternativas, junto com o elétrico, junto com o biometano, para a descarbonização aí, da nossa frota. Obrigado. Obrigado pela pergunta. Vou aproveitar aqui, deixar. Obrigado pela pergunta, Luiz. A gente, na EPE, trouxe aqui, tomou a liberdade de trazer algo bem fresco para vocês, de um exercício. Tá? Não, de novo, não é futurologia, não é certeza de acertar. Na EPE, nós estamos de olho a todas as alternativas, todas as possibilidades de penetração, e estamos analisando, sim, a possibilidade de B100 em algumas rotas, que tem se colocado aí com discussões. Mas, dentro de um cenário que a gente pode trazer assim, com mais firmeza, certeza, como você mesmo mencionou, tem testes, testes sendo realizados, dentro de um cenário mais firmeza, em relação à possibilidade de realização, ou mesmo para provocá-los para a discussão, a gente optou por trazer uma demanda consolidada, com base nos instrumentos que nós temos legais e infralegais hoje, já estabelecidos, sem uma grande penetração alternativa em torno de B100. Tá? Então, nesse momento, para esses conjuntos de informação, a gente acabou não inserindo uma penetração significativa de B100, respondendo a sua pergunta mais diretamente.
Obrigado, Marcelo. Tem uma pergunta ali em cima, por favor? Meu nome é Erwin, represento a SCE Brasil aqui também. E esse tema do B100, ele é um tema importante também, que era parte da minha pergunta, e pensando na perspectiva da experiência que a gente tem com o etanol, que tem uma bomba lá no posto de E100, né? Por que não ter uma bomba de B100 também, visto que, né, existe essa tecnologia disponível e muitos dos fabricantes aqui têm soluções para isso. Então, é um pensamento estratégico a ser talvez concebido e avaliado, talvez nesse sentido, né? Talvez não com uma demanda clara agora de passado, né? Mas com uma perspectiva de futuro. E a minha pergunta é, a gente vê agora outro futuro que vem pela frente, que é o hidrogênio. Vocês vão colocar dentro da perspectiva do EPE o hidrogênio nesse cenário futuro? Excelentes questionamentos. Vamos lá. Eu não me recordei o seu nome, desculpa. Evin. Obrigado, Evin. Vou começar de trás para frente, tá, que é mais fácil. Perspectiva do hidrogênio. Nosso olhar, né, da tecnologia do hidrogênio para esse mercado que aqui foi colocado é que o horizonte de penetração significativo dela é mais adiante, né? Então, até o horizonte mostrado aqui, 34, essa tecnologia não consegue fazer uma penetração mais significativa. Testes, ok, entra aqui, faz um teste, mas a penetração mais significativa, ela aparentemente, pelas nossas análises, não entra nesse horizonte. Ela vai se dar no momento futuro. Tá? Mesmo a exportação? Oi? Mesmo a exportação? Não, aqui a gente está falando essencialmente da demanda de diesel, né? O enredo, o foco da análise aqui foi a demanda de diesel. Em termos de exportação, aí eu vou te pedir até para encaminhar esse questionamento à EPE, pode ser via o ICIC, que a área mais profundo conhecimento a respeito disso poderá te responder melhor do que eu. E o outro aspecto foi, agora me perdi, foi sobre B100 no posto, perfeito. Do nosso olhar, do nosso prisma aqui, nesse exercício também não foi colocado. Não limita que os desafios associados a essa colocação, não sei se ainda estão presentes, tá? Mas aquela questão de conseguimos estocar, como é que é isso, se isso aí já foi superado. Desafios tecnológicos, desafios econômicos, desafios de logística. Então, assim, o etanol, na década de 70, foi parte do processo de país para uma solução que envolveu toda aquela crise energética da década, né? Então, 73, 74, o choque do petróleo, 75, a gente vem com todo o processo aí do etanol entrando e penetrando o Brasil afora. Então, assim, hoje a gente tem que ver como colocar isso, se né, o melhor caminho, como as instituições privadas e públicas estão vendo isso para essa colocação desse desafio. Então, há um desafio, temos que mapeá-lo, saber qual é e colocar. Para a projeção aqui que nós trouxemos, não foi endereçado esse desafio. Tá? Obrigado. Dá para encaixar mais uma? Tem mais alguém? Mais alguma pergunta? Não? Aqui. Desse lado aqui. Quem está com o microfone? Microfone? Posso até... Oi? Então, o Marcelo vai lá e... Está aqui. Chegando aí o microfone. Eu aproveito para avisar, né, Marcelo, essa apresentação vai ficar com a Biov, né? Então, ela vai ser disponibilizada do site da entidade para os interessados, tá? Então... Eu só preciso, antes, confirmar lá com o pessoal da EPE, tá? Ok. Mas aí a tendência é essa, tá bom? Okay. Quem está com o microfone, por favor, próxima pergunta. Marcelo, aqui, Tadeu da Petrobras, Centro de Pesquisas. Parabéns aí pela apresentação. Você comentou muito de novas tecnologias, né, e combustíveis alternativos. Nesse horizonte de tempo, né, a gente tem um programa que foi comentado, o Mover, né, que tem a Rota 2030, tem desdobramentos de eficiência dos veículos pesados também, né? Inclusive a Europa já está mais na frente, pode ser que essas tecnologias venham para o Brasil também. Você considerou essa melhoria da eficiência energética dos veículos no seu estudo, né? Essa era a minha pergunta, e um colega aqui da Scania quer aproveitar também já.
2 em 1. Encaixa mais uma aí. Como que você faz essa projeção? Porque vou contratar você. Bom, obrigado. Eu quero deixar claro que não sou eu, é toda uma equipe, um time que está por trás. Eu estou aqui só mostrando para todos os senhores e senhoras. Lá na EPE a gente faz a projeção por setor, como eu comentei. E dentro do transporte, por um acaso, a equipe realmente que trabalha mais diretamente comigo, na nossa superintendência lá, nós temos uma separação que trabalha basicamente com uma área com leves e outra área que a gente chamou assim, pesados. É quase um batismo, né? O que não é leve está dentro do pesado, né? Então, a nossa área que trabalha mais com a parte de pesados, e aí envolve não só rodoviário, mas todos os modos de transporte, tem modelo para cada tipo, né? Então, a gente mergulha no modelo de transporte coletivo rodoviário. Nele, tem cálculos matriciais em que a gente analisa ali a potencialidade de penetração por cada tipo de ônibus. Esse ônibus aqui, o rodoviário, ele tem esse perfil aqui, a tecnologia, como é que está? A gente faz uma primeira observação de como está o estado da arte, né? Vamos começar um processo de projeção. Faz um roadmap de como está a tecnologia, a evolução tecnológica no Brasil e no mundo. E aí, a partir disso, a gente começa a analisar as possibilidades para aquele cenário base econômico, começa tudo na parte econômica, e a penetração daquela tecnologia. Tá? Então, para cada um deles, eu dei o exemplo aqui do rodoviário coletivo, mas a gente tem um equivalente para carga, que também vai por tipo, como eu já mostrei aqui, né, estratificando o tipo de caminhão, por blocos, claro, e aí, com isso, a gente vai para o modelo matricial, licenciamento, tem a quantidade de uso, tem o ganho de eficiência, está lá presente, sem dúvida, a gente faz esse acompanhamento. E não à toa, os nossos modelos conseguem dar respostas até relativos à frota disponível em função da motorização. A gente teve uma evolução boa aí de tecnologia de motorização a diesel nos últimos tempos, né? Então, a gente consegue fazer essa estratificação, tem uma taxa de sucateamento embutida, então você faz o licenciamento e vai ano a ano agregando ao bloco, transformando em frota, e isso, mediante ao consumo, vai trazendo aí a projeção energética. Então, respondendo às duas perguntas, daí a forma que a gente projeta a demanda de transporte, a demanda de outros setores ficam com outras áreas da EPE, mas tem o seu olhar intrasetorial, né? Vai lá e mergulha e vê se aquela alternativa vai ter algum investimento para trocar o energético, a fonte, o motor, e assim vai projetando. Não sei se eu atendi às expectativas. Então. Ok. Fechou. Vai contratar a equipe inteira. Bom, dá tempo para mais uma. Está lá em cima, né? Quem é que está com o microfone? Ele está com a mão levantada mais. Ali, ó, ele está com a mão levantada ali há tempo. Está quase engessada a mão dele. Né? Para encerrar, depois vamos para o primeiro painel. Ok? Pergunta, por favor. Samuel aqui. Primeiro, parabéns pela apresentação. E aí eu fiquei com uma dúvida se o modelo de projeção para frente, né, ele contempla uma mudança do rodoviário para o ferroviário. Eu acho que tem grandes projetos no país, né? Eu acho que, e aí, meu feeling é um trem consome menos, né, do que caminhões, né, ou por massa. E eu queria saber se o estudo também contempla todas essas mudanças e a entrada da matriz ferroviária. Obrigado pela pergunta, Samuel. É bom dessas perguntas que ela aumenta o meu tempo aqui. Eu acabo fornecendo mais informação que a EPE Passou produz. um pouquinho do tempo, mas vale a pena. Vamos lá. Samuel, dada a sua pergunta, é uma dúvida sincera, assim, a sua surpresa, a resposta é sim, tá? A gente contempla, a gente faz essas análises. O modelo, e aí eu deixei de responder, eu acho que eu vou perder a contratação. O modelo, ele é integrado. Então, existem vários modelos, com os seus módulos do modelo, né, que vão para cada tipo de transporte, para cada modo,
e aí ele tem uma integração como um todo, um modelo maior que recepciona as informações de cada um deles e integra de acordo com o crescimento econômico do país dentro de uma demanda de transporte, seja para carga, seja para passageiros. Então, a partir desta integração, a gente faz as análises e adequa. Os projetos que você mencionou, por exemplo, do ferroviário, estão lá. Tá? O que a gente faz é analisar todos os trabalhos desenvolvidos, o que tem disponível de informação pública aí a respeito, conversa com instituições. Então, a gente conversa, por exemplo, com a InfraSA, né? Então, para poder pegar informações e trazer da melhor maneira possível, e alinhar um pouco mais os planos de transporte e de energia, não perdendo que o nosso foco aqui é a demanda energética. Né? A gente analisa o transporte, a demanda de transporte, como que isso vai ocorrer para, no final das contas, trazer aqui o número de demanda energética. Então, tem sim, e isso permite ganhos de eficiência sistêmica, que é um pouco do que você trouxe como contribuição, que ele é melhor. Sim. Então, você quando substitui, essa demanda que eu apresentei aqui, ela tem potencialidade de ser maior, caso os projetos elencados para ferroviário, né, as expectativas para o aquaviário, não vão adiante. Se isso não ocorrer, aí essa demanda que eu apresentei aqui, ela estará subestimada, a demanda será ainda maior, tal qual o desafio do Brasil para trazer esse abastecimento. Ok, Marcelo Cavalcante, da EP, muito obrigado. Detalhes esclarecedores, informações muito úteis que, como dissemos no início, vão ajudar todo o andamento do evento aqui com subsídios importantes. E a gente aguarda aí a liberação dessa apresentação, que a Biov vai disponibilizar depois no site dela. Muito obrigado. Obrigado, bom dia pessoal. para você.